Tá aqui para gravar. Então, o que a gente tem sobre a parte de ondulatória, em específico a parte de ótica? Né? No caso, a gente começa a estudar essa parte de ondas estacionárias. O que é uma onda estacionária? Se eu pegar uma corda e tentar fazer essa corda vibrar, ela vai apresentar alguns comportamentos, que podem ser como esse primeiro aqui, como o segundo, como o terceiro. E o que a gente consegue observar, né, nesse comportamento? A gente consegue observar que essa onda ela vai ter um nó e ela vai ter um ventre. Né? O que é o ventre? O ventre vai ser exatamente a parte que vai estar se movimentando na minha corda, e o nó vai ser a parte que não se mexe nessa corda. Então, esse tipo de característica de uma onda, né, significa que a onda ela não vai estar andando para frente e para trás. Nesse caso, ela vai estar andando para cima e para baixo. Né? É como se a onda estivesse literalmente parada. Então, eu vou ter o que a gente chama de harmônicos fundamentais. Então, o primeiro harmônico fundamental é o movimento mais simples que eu vou ter da minha corda, que é esse movimento primeiro aqui, ó, e a gente chama ele de N igual a 1. Então, N, o nó, é o ponto que não se mexe. Conforme ele vai aumentando, a gente vai adicionando nós. Então, o número de nós ele vai ser a quantidade do meu harmônico mais 1. Né? Lembrando que no primeiro aqui, eu tenho 2 nós, porque como a corda ela fica presa, né, dos dois pontos, nos dois extremos, eu já tenho 2 nós. Então, se eu tiver um harmônico 2, então eu vou ter 2 mais 1, 3. Então, eu tenho 3 nós. E como que eu relaciono esse comprimento de onda com a minha corda? Então, relembrando um pouquinho lá de comprimento de onda nada mais é do que a distância que a onda demora para se repetir. Então, no primeiro caso, que é esse vermelhinho aqui, a gente tem que a onda, para ela se repetir, ela vai precisar de 2 passos desse. Então, ela vai precisar passar aqui, ela começou subindo, ela vai descer, ela vai fazer exatamente esse caminho aqui, ela vai subir, vai descer e depois vai subir de novo. Então, nesse processo, eu vou ter que o comprimento da minha corda, né, o comprimento de onda, nesse caso, ele vai ser metade do comprimento da minha corda. Ou seja, eu preciso ter 2 vezes a corda para ter o comprimento de onda. Por isso que aqui está lambda sobre 2. Se eu tenho o harmônico 2, ele vai estar no comprimento certinho. O harmônico 3 vai ser 3 lambda sobre 2 e por aí vai. Então a gente consegue criar uma relação entre eles, onde eu tenho que esse comprimento de onda ele vai depender de 2L. L é o comprimento da corda e o N dividido por N, que é o nosso número harmônico. E aí onde a gente vai ter que F também, a gente pode calcular a frequência, só jogar nessa fórmula, V igual a lambda F, em que F vai ser N vezes V sobre 2L. Esses N's aqui são a mesma coisa, acabou saindo o N minúsculo, mas é o número do harmônico também. Então aqui a gente tem um exemplo simples. Uma corda de 1 metro de comprimento está fixa em uma das extremidades e vibra com as configurações estacionárias conforme mostra a figura. Então, olhando aqui a figura, o que eu consigo observar? Eu consigo observar que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 harmônicos, 5 nós. Como o número de nós é o número de harmônico mais 1, eu identifico que ele vai estar no quarto harmônico. Ou eu posso calcular pelo ventre. Né, ó. 1 harmônico, 1 ventre. 2 harmônicos, 2 ventres. 3 harmônicos, 3 ventres. Dá para fazer isso também. Então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 harmônicos. Como ele pede para a gente calcular? Ele dá para a gente a frequência, né, que é de 1000, e ele pede para calcular a velocidade. A equação que tem frequência e velocidade é exatamente essa aqui. Ó. Então só substituir. F igual a 1000, N nosso número de harmônico, V a velocidade que a gente quer calcular, 2 vezes L, 1 é o comprimento da corda, que é 1 metro. Joguei, achei a velocidade da onda, 500 metros por segundo. Dúvidas? Perguntas? Diga. Uhum. Sim. Aham. Não, vamos lá. Eu quero o número de harmônico. Olha aqui, ó. Eu quero encontrar o N. Esse N aqui ó, é o número do harmônico.
o número de nós é igual ao harmônico mais 1. Quantos nós eu tenho? 5. Então o número de harmônicos é n menos 1, que é 4. Tudo bem? Por isso que a gente achou 4. Então, vamos para o próximo. Ele fala o seguinte: o texto da questão, só para vocês... é exatamente esse aqui, ó. Ele dá só esse valor aqui. Vou botar na frente para tapar. Uma corda de 20 centímetros de comprimento é colocada para oscilar, passando a ser percorrida por ondas estacionárias de comprimento igual a 5 centímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar ondas que têm 5 centímetros de comprimento. Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Isso aqui tem 5 centímetros, ó. Lembra que o comprimento de onda é quando ela começa a se repetir? Então aqui está começando a subir, está começando a subir. Então esse cara é 5. Como são 20, então eu vou ver quantas ondas dessa cabem em 20. Só fazer a conta. 20 dividido por 5, 4. Então eu vou ter exatamente essa quantidade aqui de ondas. E aí eu calculo o número de nós, que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Calculei meu harmônico, que é 8. Ou se quiser, calcula os ventres, né? Ou vales, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a partir daí ele pede o quê? A ordem do harmônico, 8. Ou se quiser, joga na fórmula. Minha corda tem 20 centímetros, então meu L é 20. O comprimento de onda é 5. Então eu vou resolver aqui, ó, N é 40 sobre 5, 8. Eu posso resolver também dessa forma. São duas formas diferentes para resolver a mesma questão. Tudo bem? Dúvidas? Então, seguindo aí, a gente tem a parte de ondas sonoras, que é o que a gente começou a ver. O que são ondas sonoras? Ondas sonoras são ondas longitudinais. Ou seja, onda longitudinal é onde a gente tem que a velocidade da onda é a mesma direção do movimento da onda. Então aqui, a onda sonora ela nada mais é do que a criação de diferenças de pressão. Então aqui eu vejo que o ar ele está solto, a pressão é baixa e aqui a pressão é alta. E é exatamente esse gráfico que eu vou ter aqui, ó. Essa é uma equação de uma onda, aonde eu tenho o meu vale, o ponto mais baixo, onde eu tenho menor pressão, onde eu tenho o pico, onde eu tenho maior pressão. Como qualquer onda longitudinal, ela precisa de um meio para existir. Por isso que a onda sonora não funciona no vácuo. E é claro que ela vai depender de N fatores para se existir. Um desses fatores é a própria temperatura. Porque como você está lidando com a compressão e descompressão do ar, né, você tem que pressão e temperatura, elas coexistem. Né? A gente tem lá a equação do Pivot-Povatov, né? Pressão vezes volume dividido por temperatura. Então eles se correlacionam. Então significa o quê? Se eu aumento a temperatura, eu estou fazendo com que as moléculas fiquem mais agitadas. Logo, por ficarem mais agitadas, elas vão ter uma velocidade maior. Então, a velocidade do som de uma pessoa que está no Alasca e a velocidade do som de uma pessoa que está lá, sei lá, no deserto do Saara, no Rio de Janeiro, né, onde já está quase deserto do Saara, de 40 graus, a velocidade é diferente. Né? No Rio de Janeiro, a velocidade é muito mais rápida, muito maior do que quem está lá no Alasca. E é claro que ela vai depender de material para material. Porque como ela vai comprimir o material, então quanto mais rígido for esse material, ou seja, quanto mais sólido ele for, maior vai ser essa velocidade. Então a gente tem aqui, ó, o vidro é 5.130, a água é 1.439, o ar 343. Então a velocidade ela é diferente, né? Com isso, tanto que o pessoal fala que antigamente, né, quando ia pegar trem, pelo menos a gente escutava essa história em Velho Oeste, que o cara botava o ouvido no trilho do trem e ele escutava o trem vindo, mas não via o trem. Exatamente porque como a velocidade no metal é muito maior, você escutava ele, mas você não estava vendo. Então era uma forma de saber se o trem estava vindo ou não.
Para o nosso caso, a gente considera o ar a 20 graus. É 343, mas por questão de proximidade, a gente utiliza 340. Então, quais são as características referentes a um som? Então, o som a gente pode caracterizar ele com relação à amplitude, com relação ao volume, com relação ao harmônico e com relação ao timbre. São 4 coisas fundamentais para a gente definir o som. Primeiro, com relação à amplitude. A amplitude é o que vai determinar quando a gente aumenta ou diminui o volume lá de uma música. É o que vai definir se o som é alto ou o som é baixo. Então, quando a gente fala que tem que aumentar o volume, na verdade a gente está dizendo que tem que aumentar a amplitude. É fácil de gravar, só pensar, por exemplo, na guitarra. Quando o músico vai tocar a guitarra, ele utiliza uma caixinha de som chamada de amplificador. Então, o amplificador ele aumenta a amplitude do som, né? Aumenta o que a gente chama de intensidade sonora, que é o que a gente vai ver mais para frente. Já quando a gente fala de volume, e aí tem que tomar cuidado, o volume ele está associado à frequência. Então, se eu digo que esse volume está alto, eu não estou dizendo com relação se a pessoa está se esgoelando ou não. Eu estou dizendo que a pessoa está falando com uma frequência mais alta, ou seja, a pessoa está falando mais agudo ou grave. É isso que vai determinar minhas notas musicais, dó, ré, mi e por aí vai. Então tem que tomar cuidado quando a gente fala de som, quando a gente fala em relação ao volume. Para o nosso usual, aumentar o volume do carro significa aumentar a amplitude. Mas para a física, aumentar o volume significa que o som sai do grave e vai para agudo. Tudo bem? Pequeno detalhe com referência a isso. O outro que a gente tem, o harmônico. O que é o harmônico? O harmônico é exatamente esses números que a gente viu. E aí o que acontece? Quando a gente aprende a tocar música e tudo mais, a gente vê lá nossas escalas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aí termina o dó, começa de novo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ou seja, são as escalas, né? O pessoal fala, mas esse som está 1/8 abaixo, né? Tem que estar 1/8 acima. Por que ele fala de 1/8 abaixo, 1/8 acima? Exatamente isso aqui, ó, são os harmônicos. Então existem várias formas de eu tocar, por exemplo, um dó, desde que eu toque múltiplos dessa nota. Por exemplo, o lá eu lembro de cabeça, que o lá é 440 Hz. Então, se eu toco uma música, um som a 440 Hz, se eu dobro esse som, ele vai continuar sendo lá. Só que ele é um lá 1/8 acima. Se eu dobro de novo, né, 440, ou seja, 880 e por aí vai, eu vou dobrando 1/8 acima. Então, o harmônico é o que vai definir a nossa nota musical. Já o timbre, então, aí a gente vai ter a combinação do harmônico. Por que combinação? Porque é o seguinte, quando a gente escuta uma música, né, o fato de você escutar, por exemplo, como que a gente escuta? Eu falo, né, como que você escuta a sua própria voz? Você fala, a sua cabeça, seu crânio, ela vai vibrar, seu crânio vibra, e através dessa vibração você consegue sentir o som. Mas não é só isso. Quando você fala, o som ele bate nas paredes, ele reverbera, e quando ele bate, ele volta para o seu ouvido. Então, só que esse som que ele bate e volta, ele volta diferente, ele não volta com a mesma frequência, né? Ele volta com uma frequência um pouco diferente. E através dessa combinação, você tem o timbre, ou seja, você tem a sua voz. É tanto que, por exemplo, quando você vai escutar um áudio seu, isso acontece comigo, quando eu vou escutar um áudio meu no WhatsApp ou no próprio telefone, eu não reconheço a minha voz, ou pelo menos eu estranho a minha voz. Porque aquela voz que ele está escutando não tem o efeito da minha cabeça vibrando. Ou seja, essa ecoação dentro da minha cabeça muda um pouquinho o som. E essa reverberação é muito importante. Tanto que se a reverberação ela for muito extensa, demorar muito tempo, ela vai gerar o que a gente conhece como eco. Ou seja, você fala, e você vai ter repetição.
Né? Se o tempo for muito grande, você vai ter o eco. E isso é muito importante, por exemplo, para um engenheiro que vai projetar, digamos, um teatro. Né? Um teatro, para poder fazer um stand-up, por exemplo, ele é um teatro totalmente diferente, projetado totalmente diferente para um cara que vai, por exemplo, tocar música clássica. Por quê? Na música clássica, você quer que ocorra essa reverberação, porque é essa reverberação que vai gerar o harmônico, vai gerar o timbre, vai gerar a semântica da música. Mas você não quer que isso ocorra para um show de stand-up. Por quê? No momento que o cara falar, vai estar gerando eco. Então você não vai prestar atenção no show. Porque exatamente o cara vai estar falando e ele vai estar competindo toda hora com o eco dele mesmo falando. Né? Então existem vários ajustes dentro dos teatros para permitir fazer essa mudança de um show, né, falado para, no caso de um stand-up, por exemplo, né, de uma peça de teatro, para, no caso, uma orquestra tocando. Existe essa diferença. E é o timbre, como está mostrando ali, né, a gente vê ali o diapasão, violino, clarinete, oboé, corneta. Cada um deles tem o mesmo comportamento. Repara que são 4 pontas para cima, né? São 4 picos. Se a gente olhar aqui, ó, tem 4 picos no violino. Tem 4 picos no clarinete, 4 picos no oboé. Ó. Ou seja, o som é o mesmo. E é através do timbre, dessa combinação, dessa reverberação de som, que você consegue identificar o tipo de instrumento, ou melhor, a voz de uma pessoa. Então, é através do timbre que você consegue ver que aquela música sua está sendo tocada no piano, está sendo tocada no violão, no violino, né, num instrumento de sopro. Ou seja, é o timbre que faz essa diferença, que permite, por exemplo, você identificar uma voz de uma pessoa. Então, o pequeno resumo: amplitude relaciona a intensidade sonora, a gente vai ver mais para frente o que é intensidade sonora, se o volume está forte ou o volume está fraco. O volume relaciona se um som é grave ou agudo, grave é baixa frequência, agudo, alta frequência. E aí a gente tem o harmônico, representa um som emitido numa frequência característica. O timbre é uma combinação de sons, né? Ou seja, quando o instrumento toca nota primária Lá, o instrumento toca notas secundárias e terciárias. Ou seja, você fala Lá, mas o som ele bate na parede e volta um Ré. Depois ele bate na parede de novo, volta um Mi. Né? Estou dando só um exemplo. E essa combinação, você tem ali o timbre, que é o que permite com que você consiga escutar e diferenciar uma nota musical de outra. Então, o que é intensidade sonora? Aqui eu botei só o sonzinho. A intensidade sonora, ela vai indicar, na verdade, a potência sonora. Né? Deixa eu até pegar uns sonzinhos. A intensidade sonora, ela vai mostrar o quão intenso vai ser um som. E é aí o que vai estar associado ao que a gente conhece e chama de volume, né? O que a gente conhece como amplitude. O nosso ouvido ele consegue escutar uma intensidade sonora de 20 a 20 mil. Deixa eu botar aqui, ó. Então a gente tem um exemplo. A intensidade sonora, ela vai estar associada à amplitude, se o som é alto ou baixo. E aí o que acontece? Nosso ouvido ele escuta, né? Existem vários tipos de som. Uma coisa é você estar em casa estudando, né, com a chuva caindo. Chega até a ser relaxante. Mas outra coisa é quando você tem um ônibus ou um cortador de grama, ou até um barulho de pistola ou fogo de artifício. É muito mais difícil você conseguir dormir com esse tipo de som. Então cada um deles vai ter uma intensidade sonora. E essa intensidade sonora, ela é medida em dB. dB são decibéis. Então decibel, ele nada mais é do que uma proporção que relaciona a intensidade sonora. Então, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui.
Então, o decibel é uma unidade de medida que quantifica a amplitude de um som com relação ao som base, ou seja, é uma comparação. Se a gente olhar aqui na equação, o decibel, né, dB, ele vai ser 10 vezes log de I sobre zero. E zero é quem? É o limiar da audição humana, ou seja, é o mínimo que você consegue escutar. Então, acontece o quê? Abaixo dessa intensidade você não escuta direito. Acima você já acima de valores muito absurdos, né, acima de, no caso, 120, você já começa a ter problemas auditivos. É interessante que é decibel porque existe, na verdade, a unidade de medida que é bel. Só que ela é uma unidade muito grande. Assim como a gente tem o metro e utiliza centímetro, né, menor do que o metro, o decibel é um decímetro do bel. Por isso que aparece esse 10 aqui, para a gente correlacionar. Então, o que acontece? Quando a pessoa é exposta a esse tipo de som, a um som muito prolongado, ela pode acabar perdendo parte da audição. E essa parte da audição ela é muito prejudicial, porque é algo que você não consegue retornar. Né? Eu já cheguei até a falar isso anteriormente nos outros anos, acho que a Anne deve lembrar um pouquinho. E no caso, a gente tem, deixa eu pegar aqui. Aqui, o limiar da audição humana. Então, basicamente a gente vai seguir esse gráfico. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Esse é o limiar da audição humana. Dependendo do som, da frequência que você tiver, aqui é um nível. Esse LP aqui é como se fosse uma intensidade de som. Isso aqui ele é meio que especulativo, ou seja, pegaram as pessoas e começaram a variar esses caras e viram assim: você escuta esse som? Esse som te incomoda? Dá um sim ou não. Então, mais ou menos isso, testando com as pessoas, a gente tem esse efeito aqui. Então, por exemplo, frequências muito baixas, poucas pessoas conseguem escutar. Ó, né? Já o que acontece? Aqui a gente tem que é o nosso som agudo, é o som grave. Frequências muito baixas a gente não escuta. E aí a gente tem um limiar aqui de 130, ou seja, é o limite para onde nossa audição consegue escutar. Conforme ela vai aumentando, essa aqui seria a nossa zona de audição. Ou seja, seria uma audição segura, que é o que a gente consegue ter. Deixa eu ver aqui. Só para a gente entrar um pouquinho no detalhe, como que funciona a audição humana. O nosso ouvido, ele apresenta 3 componentes, que eu vou colocar aqui, mas eu não achei a foto. Na verdade, não procurei. O nosso ouvido ele é dividido em 3 partes. O que a gente chama de ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Então, como que funciona? Eu vou falar aqui e eu vou só falar mesmo. Mas o que acontece? O som ele vai entrar aqui pelo nosso ouvido. A nossa orelha tem esse formato para facilitar a captação de som, tudo bem? Assim como a orelha do cachorro. Só que por que o cachorro ele consegue escutar melhor? Porque ele consegue girar a orelha. E sem contar que o sistema aqui também dele de audição é bem preciso. Então, ele vai ter aqui a orelha externa, que é essa parte, a orelha interna, ou orelha média, né, do meio ali. Vai ser por onde o som vai entrar. Aqui é onde eu vou ter minha orelha interna. O que é a orelha interna? Eu vou ter meu tímpano. Tímpano é uma pequena película, tudo bem? Pensa, por exemplo, quando você tem um pandeiro, um atabaque, que é um tecido de couro esticado. Quando você bate nesse couro, esse couro vibra.
e produz um som. Ou, por exemplo, não sei se vocês já viram caixinha de som. Quando o som bate, ela fica vibrando. É exatamente isso que acontece com o tímpano. Então o som ele vai chegar, vai fazer esse tímpano vibrar, tudo bem? Esse tímpano vibra, ele vai mexer com 3 ossinhos, são os menores ossos do nosso corpo. Todo esse sistema auditivo ele cabe numa tampinha de refrigerante, né? É algo absurdo, absurdo. E a gente tem o matelo, bigorna e estribo. Quando a gente tem, por exemplo, quando você quer neutralizar o som, não sei se seria isso mais ou menos, por exemplo, tá muito silencioso, aí você escuta qualquer sonzinho, aí beleza, mas digamos que você tá andando na rua, tá barulho pra caramba, o que seu corpo faz? Aqui entre o martelo, o estribo e a bigorna existem músculos. E o que ele faz? O corpo humano ele enrijece esses músculos. Para quê? Para diminuir a vibração desse som. Então, quando está muito barulho, geralmente você não se incomoda tanto porque você já se acostumou, porque o corpo ele já enrijeceu esses músculos. Então você não vai escutar qualquer sonzinho, né? Você não vai ter um ouvido tão sensível, digamos assim. E aí, esse som, essa vibração passa, ela vai chegar na nossa cóclea. Repara que aqui na nossa cóclea a gente tem a cóclea e tem os sinais circulares. O que são esses sinais circulares? São 3 sinais, são 3 círculos. Esses círculos, cada um deles fica em um eixo. Eixo X, eixo Y, eixo Z. É esse cara aqui, ó, que vai indicar pra gente se a gente está com equilíbrio ou não. É o que vai dar equilíbrio pra gente. Ou seja, o som ele vai passar por aqui. Dependendo do tempo que demora para o som chegar aqui, porque tem um líquido aqui dentro, tudo bem? Dependendo do tempo, né, e da forma com que o líquido vai se processar, a gente sabe se a pessoa está de cabeça para baixo, está deitado ou não. Né? Você não precisa estar olhando para saber que você está de cabeça para baixo, se você está em pé, se você está com equilíbrio ou não. São esses caras que ajudam. Quando a pessoa está com labirintite, geralmente é algum problema aqui dentro, ou é falta de água, né? Já tive labirintite e o problema era a falta de água. E aí o que vai acontecer na cóclea? O som ele vai entrar na cóclea, como se fosse igual uma concha, ele vai bater, ele bate aqui e ele desce. Quando ele entra aqui, ele vai entrar numa parte que é muito aguda, depois para uma parte muito grave, né? Devido à geometria dele. Quando você escuta sons muito altos, basicamente pensa como se fosse um tapete, né? Aquele tapete de grama sintética. Quando você pisa na grama sintética, é como se você pisasse em vários nervos que vão estar aqui associados ao ouvido. Quando você solta, esses nervos ficam em pé. Se você começar a pular, rodar e fazer, sei lá, peripécias em cima ali do tapete, esses pelinhos vão começar o quê? Quebrar. Ou vão começar a dobrar e por aí vai. Então, se você começar a abusar do som alto, você começa a ter problemas de audição, porque esses pelinhos eles vão se quebrando. E o corpo humano ele não regenera eles. Tudo bem? Então, basicamente, o som ele vai entrar aqui, ele vai reverberar, ou seja, ele vai mexer com esses pelinhos, e esses pelinhos vão gerar lá sensores acústicos que vão para o nosso cérebro. E resumo é isso. Aqui, pequenos detalhes, a gente tem a tromba. A tromba, se eu não me engano, é a tromba, se não estiver falando besteira, ela conecta com o nosso nariz, barra boca. Isso porque quando a gente está descendo a serra, imagina, o som está entrando aqui, então o som é um ar, ele tem uma pressão. Então, quando você está subindo a serra, a pressão é menor. Então, para esse tímpano vibrar, a pressão aqui interna ela tem que estar igual a essa pressão aqui externa. Né? Então, você consegue assoprando o nariz, respirando, mexendo. Geralmente, pelo que eu vi, geralmente você move a mandíbula. Aí o que você faz? Você abre o caminho para essa trompa e você faz com que o ar entre aqui dentro. Ou seja, você estabiliza a pressão interna do seu ouvido com a pressão externa do ar. Né? Isso aqui é importante.
Outro detalhe, é possível você furar um tímpano, tudo bem? E o tímpano ele se regenera, tá bom? Mas os nervos aqui não. Então, seguindo, vamos lá, pra gente não se estender muito. Temos o que a gente conhece como efeito Doppler, né? Para quem já estava assistindo as aulas, quando a gente viu parte sobre Blue Shift, Redshift, né, sobre a parte quântica, eu cheguei a falar um pouquinho sobre o efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? Quando a onda ela está parada, né, pensa numa pedrinha, joguei uma pedrinha no lago, a onda ela vai se projetar dessa forma. Mas imagina que eu jogo essa pedrinha em movimento. Então, acontece que a onda ela vai se propagar de forma um pouquinho diferente. Ela vai se propagar exatamente assim. Não vai dar para ler o texto, mas o importante é ler a figura. Para onde a onda estiver se movendo, o comprimento de onda vai ser menor, isso vai gerar um som agudo. Para o outro lado, onde o comprimento de onda é menor, a frequência é maior, o comprimento de onda é maior, frequência menor, eu vou ter um som grave. Então, quando a gente vê a ambulância passando, né, ou o carro de Fórmula 1, ela fala né? Ela tem um som agudo inicial, um som grave no final. Exatamente porque essa frequência ela vai mudar. E a gente calcula isso através dessa fórmula aqui, ó. F0 é a fonte do observador, FF é a fonte que está emitindo, a frequência da fonte, V é a velocidade do veículo, V0 é a velocidade do observador e ainda teria um VF aqui, que é a velocidade da pessoa, se ela vai estar se movendo ou não. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios. Então ele fala o seguinte: um homem adulto conversa com o outro de modo amistoso e sem elevar o nível de tom, o nível sonoro da sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pela criança? Então, primeiro passo, ele fala pra gente aqui, ó, que é um homem e uma criança. Então, de cara, já vai ser o que? O timbre. Uma opção seria o timbre. Outra coisa que ele fala, aqui, ó, ele fala que fala num som no nível elevado e as crianças estão berrando. Então, isso vai ser o que? A nossa intensidade. Então, outra opção é a nossa intensidade também. E, no caso, a altura, ela vai estar associada a, se eu não me engano, a frequência, que vai ser também definida, né? Eu tenho um homem e eu tenho crianças. Geralmente, crianças, elas têm gritos, têm uma frequência mais aguda, né, do que o homem. O homem geralmente costuma ter um som mais grave. Então, a resposta ela vai ser a altura, a intensidade e o timbre, ou seja, seria a nossa letra E. Tudo bem? Dúvidas? Então vamos lá. O som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal apenas em meios materiais. O som possui qualidades diversas no ouvido humano normal e é capaz de distinguir. Associe corretamente a qualidade fisiológica do som apresentado nas colunas da esquerda na situação das colunas da direita. Então ele vai dar situações e a gente tem que comparar aqui qual é qual. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio melhor. É porque o texto era grande. Então vamos lá. Intensidade, timbre e frequência. Abaixar o volume do rádio ou da televisão. Então, ó, abaixar o volume do rádio, isso significa intensidade. Sim, tem a ver com frequência. Mas aqui, ó,
Como que você vai mudar a frequência de um rádio de uma televisão? Né? Nesse caso, vai estar associado à intensidade. Tudo bem? Distinguir uma voz aguda de uma voz grave. A voz aguda e voz grave é frequência. Né? Grave, aguda é frequência. Distinguir sons de mesma altura e intensidade produzido por vozes de pessoas diferentes. Então isso é a combinação dos harmônicos, timbre. Perfeito. Então aqui é timbre. Então de cara eu já consigo observar aqui, ó, 1, 3, 2, que a nossa resposta é a letra B. Mas vamos terminar aqui. Distinguir a nota Dó emitida por um violino e por uma flauta. De novo timbre, né? É o timbre que permite com que a gente distingue os instrumentos. Distinguir as notas musicais emitidas por um violão, ou seja, notas musicais. Notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Cada uma delas tem uma frequência. Então, 3. Exatamente nossa letra B. Tudo bem? Então, vamos lá. O homem caminhando por uma floresta para a 200 metros de um paredão de pedra que possui 150 metros de altura. Ao dar um grito, ele percebe o eco das ondas sonoras, em aproximadamente 1,18 segundos. Sabendo disso, determine a velocidade, determine o valor aproximado para a velocidade do som nessa região. Então é bem simples, ó. Vamos pensar, o homem caminha por uma floresta para 200 metros de um paredão de pedra, com 150 metros de altura. Faz diferença ter 150 metros de altura? Não. Então eu vou ter que a minha distância. Então vamos lá, como que vai funcionar a distância? Você vai gritar e vai escutar seu eco. Significa que o som ele vai e o som ele volta, né? Ele tem que sair da sua boca e voltar para o seu ouvido. Então a distância é 200 metros mais 200 metros, ou seja, 400 metros. E qual é o tempo? Ele percebe o eco em aproximadamente, então meu tempo, 1,18 segundos. Beleza, eu já sei a minha velocidade, já sei a minha distância, já sei meu tempo, velocidade é distância dividido por tempo. 400 dividido por 1,18. Então, calculando aqui, dá 338,98. 338,98. Ou 339. Então, essa... Mas o som ele vai até o pico e vai descer? Ou você pensa, você vai gritar, ele vai bater na parede e vai voltar, ele não vai até lá em cima. Ele vai só no que está na frente, ele vai bater na parede da frente. Daí ele não precisa subir a montanha. Tudo bem? Por isso que eu usei só os 200. Então a resposta, letra A. Certo? Próximo. Durante a apresentação, deixa eu aumentar um pouquinho. Aumentei demais. Durante a apresentação de uma orquestra, um espectador consegue facilmente distinguir o som de cada um dos instrumentos musicais, mesmo que esses emitam sons de mesma intensidade e frequência. A característica do som que permite a distinção dessa fonte é... Então o cara já falou que é a mesma intensidade e frequência. E ele consegue distinguir instrumentos diferentes. Ele está falando de quem? Do timbre. A respeito das características fisiológicas do som, marque a alternativa falsa. A intensidade sonora está relacionada com volume. Falso, né? Lembra, volume está associado com grave ou agudo. Vamos só verificar o resto. O som alto é um som agudo, de alta frequência. Verdade, né? Isso a gente não viu que isso aqui é verdade?
Característica que permite distinguir sons de fontes distintas, mesmo que emitam ondas sonoras de mesma intensidade e frequência, é o timbre, tá certo? Quanto maior a frequência do som produzido por uma fonte, mais grave o som será. Na verdade, é o contrário. Quanto menor a frequência, mais grave esse som vai ser. O limiar da dor para o ouvido humano é 120 decibéis. A gente viu ali, aqui, ó, 130, 120, é por aí o limiar que a pessoa consegue escutar. Então, no caso, a questão que vai estar errada é a nossa questão D. Aqui, embora também esteja errado, eu vou marcar também, porque volume está relacionado com frequência. Mas relacionado. Mas no caso, a resposta certa seria a letra D. Tudo bem? Aqui ele ainda pode estar falando de volume, de aumentar o volume da TV. Né? Mas tem que ficar esperto com relação a isso aqui. Que volume está associado à frequência. Né? Porque às vezes pode ter uma pegadinha, algo relacionado. Igual que a gente viu aqui, ó. Ah, esse som está muito alto. Aí, ó, né? Alto, frequência. E para a última questão. Geralmente a voz feminina é mais aguda que a voz masculina. A principal característica que diferencia a voz feminina e masculina é... Então, como ele fala especificamente de agudo e grave, né? É mais aguda. Então, especificamente, vai ser o quê? Vai ser a frequência. Tudo bem? Vai ser o timbre? Claro, sempre vai ser o timbre. Mas como ele falou de agudo, aí a gente olha para a frequência. Certo? Dúvidas?